Ok, sim. Ah, meninas, deixa eu ver se já começou, que essa aqui é a primeira vez que estamos fazendo essa transmissão. Senhora, Narita o que você me disse. ligou? Narita, estamos aparecendo no Face, meninas. Estamos ao Estamos. vivo. Estamos. Então, boa noite a todos que já estejam aí ou que forem aparecendo aos poucos. Olha, já temos uma telespectadora. Será que é Drica? Acho que é a Drica, hein? Eu acho. Gostaria então de agradecer a Érica. Ela foi minha ex-aluna, mas antes disso também ela tem todo um currículo. Deixa eu só mandar aqui o link para alguns alunos que estão pedindo. E aí eu faço a sua apresentação bonitinha, tá, Érica? Só um minutinho. Ai, olha, mais alguns alunos apareceram. Na próxima live a gente vai tentar fazer via YouTube, tá, meninos? Mas é que precisava de uma permissão de 24 horas, né? Então, por isso que hoje a gente vai fazer via Facebook. Eu sei que é idoso, as pessoas hoje em dia não gostam mais de Facebook, mas eu não tinha opção de Instagram. Eu não tinha opção. Eu tinha opção LinkedIn. Achei LinkedIn mais sério. Achei. Então, deixa eu só avisar aqui alguns alunos, mas eu vi que já tenho alguns entre nós. Tudo bem. Senhora, e a make gostou? Tá boa? Está linda, senhora. Você sabe que está todo mundo ouvindo essa nossa prosa, Tudo bem. né? Tudo bem, tudo bom. Né? Oi? Poxa vida. Quem não faz uma maquiagem às vezes, né? Poxa Na quarentena Pois não é. estamos fazendo muita. Eu faço senhora. pras lives só. Então, aquela make pra tirar uma foto, quem não faz? Então, gente, nem isso pra você. É o mesmo batom de sempre. Então, pessoal, eu já tenho. É um batom. É um batom. A qualidade do computador também não é muito boa, então não dá para ver muito bem as olheiras. Tá tudo certo. Meninas, então vamos lá. Estamos iniciando o nosso ciclo de palestras, podemos dizer assim, né? É uma forma de vocês poderem tirar as dúvidas, que vocês acompanhem. Vocês conseguirão fazer perguntas via chat e elas vão chegar aqui para mim. É para chegar. Mas qualquer coisa. Não, tá. E aí a Mayara, ela vai se apresentar também. A Mayara está como representante dos nossos alunos e a Érica, nossa psicóloga. Eu vou apresentar a Érica primeiro. Então, a Érica de Souza Soardo, ela já é psicóloga formada pela Unesp de Bauru. Então, também é irmãzinha de Unesp, né? No momento, ela está cursando especialização em Psicologia da Saúde no contexto hospitalar, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Na verdade, né, Érica, no momento estamos afastados por conta da pandemia, mas você está fazendo esse trabalho aí maravilhoso junto à especialização do Hospital das Clínicas. Durante a graduação, a Érica participou de alguns projetos de extensão, pessoal. Ela participou de um projeto de avaliação do desenvolvimento de bebês durante o primeiro ano de vida e orientação aos pais. A gente pode fazer perguntas mais específicas para ela sobre isso. Ela trabalhou também sobre a formação de grêmios estudantis em escolas municipais de ensino fundamental, programa de educação pelo trabalho em saúde, pelo PET. Depois eu posso falar um pouquinho sobre o PET, tá? Porque vocês não têm tanta familiaridade com o que é isso. Estágio em psicologia organizacional, estágio em psicologia hospitalar e estágio em psicologia e educação inclusiva. Então, dentro de todos esses setores, vocês podem fazer perguntas para a Érica. Se de repente vocês não são da psicologia em específico, mas têm interesse pela Unesp Bauru, né? De repente podem fazer perguntas também, né? Como é que é a estrutura da Unesp Bauru e tal. Todos esses tipos de perguntas vocês podem fazer. O PET, que foi o projeto que eu dei uma puladinha e falei que ia explicar depois, ele é um projeto, ele é um programa, né? Eu não lembro agora exatamente o que significa a palavra PET, mas ele é um programa... Educação pelo trabalho.
Isso. Ah, tá. Você tinha colocado mesmo. Então, ele é um projeto que existe nas universidades. Eu não sei se todas, mas eu sei que nas Unesps tem, em algumas federais também tem. Não sei se elas são de todo o Brasil. Na verdade, depende um pouco de verba, depende um pouco do desempenho, do interesse do professor, porque tem um professor que administra também os PETs. E é um projeto que vincula a sociedade e a universidade, né? Aí eu acho que a Érica pode trazer mais alguns complementos e a Mayara depois pode se apresentar para quem está assistindo. Então, tá. Já fui apresentada. É um prazer estar aqui. Eu acho muito legal, né? Assim, eu lembro quando eu estava no terceiro colegial, a angústia de estar escolhendo um curso e ainda não imagino vocês nessa situação totalmente nova ainda que a gente está vivenciando. O PET, ele é um programa, como a Pri falou, que une a universidade e a sociedade. No caso, né, do que foi um PET Saúde, era uma união da Unesp com a Secretaria de Saúde de Bauru. Então, no nosso grupo assim, de estudos e de trabalho, tinha pessoal da Unesp, alunos, né, de educação física, biologia e psicologia, que eram os que se encaixavam na área da saúde, professores e também tinham funcionários da secretaria. Então, gente que trabalhava em tudo que envolve saúde dentro de município. E aí são vários tipos de serviço e a gente tanto aprende... Opa! Eu tinha me esquecido desse despertador aqui. Ah, tudo bem. E ele então assim, eu unia a secretaria, a universidade e a gente... o foco era interprofissional, a gente aprender a trabalhar em equipe com profissionais de diversas formações. A Mayara quer se apresentar agora? Não. Posso me apresentar. Bom, meu nome é Mayara, né? Eu sou aluna do Colégio Dinâmico, sou do terceiro ano do ensino médio. Estudo no colégio desde o 6º ano e está sendo realmente muito difícil passar por isso no terceiro ano do ensino médio. Realmente está sendo bem difícil. Eu estou aqui hoje para trazer as dúvidas dos meus colegas. Estou aqui representando o ensino médio, né, na questão das palestras, para trazer a dúvida dos meus colegas sobre psicologia, fazer as perguntas para a Érica. Antes de você começar, Ma, eu acho que ainda não estava compartilhando, né? Eu sou a professora Priscila, de redação, eu vou participar com vocês, né, para conduzir. Na verdade, o meu papel vai ser ler as perguntas dos colegas, porque esse momento é de vocês, esse momento é para vocês tirarem dúvidas. Eu posso eventualmente fazer perguntas para a Érica de curiosidades e tal, mas o principal mesmo é que vocês participem para que eu possa levar esse interesse para ela, tá? Você tem uma primeira pergunta, para trazer para os colegas? Tenho. Minha primeira pergunta é: você acha que a psicologia, em geral, ela pode ser considerada uma profissão do futuro? Eu acredito que sim. A psicologia, assim, ainda é muito distante, eu acho que de uma maioria da população, né? Quando a gente olha, assim, para o acesso aos serviços de saúde mental. Mas acho que tem que ser crescido a importância da profissão, né? Tanto é que a psicologia tem ganhado espaço, não está mais só no consultório tradicional, que às vezes quando fala de psicologia, a primeira coisa que pensa, né, é a terapia, o consultório. Né, ela tem entrado nas escolas, ela tem entrado nas empresas, no hospital. Então, assim, tem se entendido a importância da psicologia como uma profissão da saúde. Então, eu acredito que sim, e espero que sim, inclusive, que seja uma profissão do futuro. Você acha, antes da Má continuar, você acha que talvez essa ideia de a gente ainda não ter visto a psicologia como profissão da saúde vem de um preconceito que as pessoas têm das doenças mentais? Eu acredito que sim, né? A saúde por muito tempo foi ligada, assim, à doença ou à ausência de alguma doença física, né? Então, mudança do paradigma do que é saúde, assim, entender a saúde como algo amplo, né? Que entra a parte social, né? O bem-estar, a sensação de bem-estar, né? Que aí vem do bem-estar mental, social, de lazer, familiar. Então, acho que
essa quebra de preconceito, que ainda não chegamos, né, no ideal, mas começamos, acho que tem isso que tem ampliado o olhar da psicologia, assim, acho que por muito tempo, por isso que ela estava distante da área da saúde, diferente do que está hoje, né? Você quer mandar mais uma? Pode ser. Em que áreas uma pessoa que opta por estudar psicologia pode trabalhar, assim? Uns exemplos. Bom, primeiro que assim, ainda é a mais tradicional, né? E muita gente trabalha nisso, é a da clínica, né? Na psicoterapia. E aí, mesmo dentro da clínica, tem uma variedade, né? Porque a gente tem abordagens dentro da psicologia, que são, de uma forma assim explicada, tem uma teoria, são teorias diferentes e que aí a forma de trabalhar é totalmente diferente. Então, a imagem, às vezes, do divã, né, que todo mundo conhece, assim, da psicoterapia, é de uma abordagem específica, muito ligada da psicologia. Aí tem a comportamental, que trabalha totalmente diferente. E aí tem como trabalhar com crianças, adultos. Aí tem a escolar, que pode trabalhar tanto a questão da educação inclusiva, como também para auxiliar o professor em questões de desenvolvimento, né? Que a psicologia não tem técnicas de aprendizagem, não somos pedagogos, né? Mas assim, a gente entende sobre desenvolvimento e isso pode auxiliar no processo de ensino. Tem na organização, que aí trabalha a qualidade de vida no trabalho, na parte social, que tem os CAPs, né? E também os projetos da assistência social, por exemplo, os CRAS, assim, que eu não sei se vocês conhecem esse sistema. O CAPS eu conheço, porque eu estudo auxiliar de enfermagem e eu estudei o CAPS. Sim, então, o serviço do CAPS, ele entra na saúde, mas também é social, né? Porque tem uma outra forma de trabalho do que da saúde tradicional, assim, né? E tem os CRAS, que são os serviços de referência da assistência social, que aí são geralmente para pessoas em vulnerabilidade social, que tem um acompanhamento de famílias e crianças, adolescentes. E o psicólogo também está inserido nesses espaços. E deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é o foco principal da Unesp de Bauru? Porque eu sempre comento com os meninos que as universidades eles têm alguns focos, né? Por exemplo, a Unesp de Araraquara ela é muito humanas. Então, mesmo os cursos de administração e economia de lá, eles são muito voltados para o social. Qual que é o foco principal do pessoal da Unesp de Bauru? Da psicologia da Unesp de Bauru, a gente tem bastante humanas também, a pegada é bem de humanas. A psicologia, o curso de psicologia em geral, assim, difere muito, né, de universidade para universidade, né? Tem algumas disciplinas que são obrigatórias, né, em comum, mas assim, vai depender muito das cadeiras de professores que tem, tipo, como que vai ser o curso. Então acho que a USP aqui de Ribeirão, que eu sou de Ribeirão Preto, a USP de Ribeirão Preto, ela tem bastante ligado a biológicas, a USP de São Paulo também, e aí também diverge das abordagens, mas assim, a Unesp Bauru e a Unesp Assis, que são os dois campos que tem psicologia, eles são bastante ligados a humanos, apesar dos dois terem também currículos bem diferentes entre si. Mar, quer fazer mais algum? Pode ser. Qual você considera a melhor área da psicologia? A área que eu sou mais apaixonada é a área que eu faço a especialização, que é a área do hospitalar, assim. Tem um sentido para mim também, por conta de eu ter estudado numa universidade pública, me entender, assim, como uma obrigatoriedade de devolver porque o meu estudo foi pago pela sociedade em geral. Então, assim, de devolver o que eu aprendi lá dentro. Então, por isso que eu gosto de estar na saúde pública, amo e defendo o SUS, assim, em qualquer lugar que eu vá, então é a área que eu mais gosto. Mas eu atuo também na clínica e gosto bastante, mas a minha área que brilha os olhos é hospitalar. E você tem alguns vídeos, né? Eu acompanho o seu canal. Você só vincula eles no Facebook e no Instagram. Você não pensou em fazer ainda um canal no YouTube? Pensando nessa questão da democratização, né? Da gente atingir mais pessoas. Sim. É algo novo para mim, assim, né? Eu comecei não faz muito tempo no Instagram e no Facebook, que veio mesmo desse desejo de democratizar a psicologia
e também de apresentar um olhar meu, assim, da psicologia, né? Assim, que vem muito de como eu fui formada ao longo do curso. O YouTube eu ainda, assim, não entrei, mas é mais por uma falta de habilidades minhas mesmo, de conseguir mexer, assim. Então, ainda fiquei só no Instagram e Facebook. Mas é bom para esclarecer. E aí você tem alguns vídeos que falam sobre ansiedade, sobre essas questões tão pertinentes e tão atuais. A Má começou, né, a se apresentar muito com essa tristeza que a gente carrega nos dias de hoje. Apesar do sorriso bonito, brilhante, mas essa tristeza de, era o último ano e a gente já enfrenta tanta questão de ansiedade. Você está entre nós, Sérgio? Alô, desculpa. Alô, então ela está entre Pronto, nós. Agora não vai mais, desliguei tudo aqui as coisas. Então tá bom. Essa questão de que a gente já tem ansiedade natural. Eu não estou ouvindo vocês. Meu Deus. Eu não estou ouvindo. Não sei, estou falando. Deixa eu ver se eu estou tirar. falante. Agora estou escutando. Estou falando. Escutamos. Então tá bom. Então, a gente tem essa questão da ansiedade já natural sobre o terceiro médio, sobre o vestibular, né? Sobre a época do Enem, daquele acumulado de vestibulares. Quais dicas você tem para dar para essa minha juventude linda, como não apenas psicólogo, mas como pessoa que passou por isso e que, se eu não me falha a memória, você passou direto do terceiro? Sim, passei direto. Porque quem entrou depois, Érica foi minha aluna. Eu passei direto do terceiro. Acho que, assim, entender que vai ter altos e baixos. Eu acho que eu, por exemplo, não era o meu plano inicial ir para a Unesp Bauru. Obviamente, assim, por eu ser de Ribeirão, eu queria USP Ribeirão e eu nem cheguei a passar para a segunda fase. E na época foi uma frustração, assim, bem grande, assim, mas hoje eu entendo o sentido de ter ido para Bauru. Bauru foi ótimo para mim, assim, tanto profissionalmente, porque hoje, entendendo um pouco mais do curso, eu gosto mais do currículo de Bauru e da Unesp em si. E sair de casa também, ter essa experiência de ir para outra cidade foi importante para mim. Então, entender que às vezes o que está tão no seu, assim, é isso que eu tenho certeza que é isso que vai determinar meu futuro. Talvez, assim, realmente é um sonho grande, mas que pode mudar e que, se talvez for uma outra alternativa, não seja ruim, né? Então, assim, e fazendo o que está dentro das nossas possibilidades, que é, tipo, estudar, se organizar, deixar um tempo para descanso também, né? Porque eu lembro que eu nem cheguei a passar para a segunda fase. E na época foi uma peraí. Peraí, desculpa, pode continuar. Que deu delay. Assim, eu acho que o importante é a questão de, no seu planejamento, além dos estudos, né, que isso vocês já estão cansados de ouvir, acho, estando no terceiro, como se organizar para estudar, mas entender que o descanso também faz parte disso. E o descanso, assim, não só ficar deitado olhando para o teto, mas, assim, fazer coisas prazerosas, que realmente te tragam uma satisfação importante. Isso é importante tanto para a sua saúde mental, assim, de uma maneira de bem-estar, como até para o corpo, né? Assim, que produz hormônios de prazer, faz você descansar e conseguir ter uma atenção mais focada nos seus estudos e tudo mais. Então, entender o descanso não como uma perda de tempo, que eu lembro que era uma coisa muito comum. Estou perdendo tempo porque eu estou assistindo um episódio da série que eu gosto, ou estou ficando um tempo com a minha família. Não, faz parte do processo, inclusive, da aprovação. Assim, eu não fui a louca que fiquei estudando o dia inteiro, todos os dias. Tive meus momentos de descanso também. E o descanso sem a neura de que você está perdendo tempo, né? De que você na verdade, você está investindo em você. É um outro tipo de investimento em si. Não... E às vezes parece que a gente fala isso como professor só para a gente meio que tapar assim, o sol com a peneira, só para falar, tá tudo bem, mas eu vou passar 30 lições. Né? Jovem, olha só, a Mayara já está pensando nas lições atrasadas. Tá nada. Mas é a questão da gente investir em nós mesmos. Tem professores que fazem isso, né? Ela tá farposa! Mas
Mas é a questão de que a gente precisa investir em nós, né? Quando eu falo muito sobre isso, eu gosto até de falar para os alunos, se você tem muito esse pensamento de que é tempo perdido, pensem como um investimento de repertório, não é mesmo, jovens? Pensa que aquele filme vai virar repertório da redação, aquela Tudo série, repertório. Tudo repertório. repertório. Se a mãe achar que tá demais, é repertório, gente, não é... E mais pra frente, vocês vão ver como a Erika disse, vocês vão perceber que aquilo fez parte da construção de vocês, que aquilo fez parte de vocês também terem sucesso na aprovação. Maíra quer fazer alguma pergunta para ela? Para a Érica? Posso fazer. Uma pergunta muito interessante. Como você acha que a gente pode combater assim o preconceito que muitas pessoas ainda têm sobre frequentar um psicólogo? Muito as pessoas mais velhas assim também têm bastante preconceito. Como você acha que a gente pode combater assim esse preconceito? Eu acho que o primeiro passo assim que eu vejo é não usar às vezes a indicação para psicoterapia, né, que às vezes se usa muito numa briga, assim, você precisa fazer terapia ou você precisa ir se tratar como algo negativo, assim, né? Ou até mesmo isso é difícil porque está incorporado na nossa linguagem mesmo de falar, tal pessoa não está bem, precisa ir para fazer uma terapia, assim, como se fosse algo que não pudesse fazer parte de uma pessoa, e aí bem entre aspas, assim, que é normal dentro da norma, assim, mas é que nem existe talvez um normal de fato, mas aí é outra discussão, assim, e eu acho que buscar mais conteúdos de psicologia, né, tem vários psicólogos e psicólogas que têm feito trabalhos, assim, legais, colocados nas redes sociais, e assim, buscando tornar mesmo mais acessível o conhecimento da psicologia, sem os termos técnicos, então, que acho que aí vai entendendo um pouco a função do psicólogo, tirando aquela imagem, às vezes, meio mística, né, de que a gente lê as mentes, ou de que está analisando todo mundo o tempo todo. Então, acho que consumir esses conteúdos também nas redes sociais, né, vamos colocar assim, que hoje se passa muito tempo nas redes sociais, então buscar também esses conteúdos que acho que vai quebrando um pouco esse preconceito, né, o estigma da psicologia. E uma responsabilidade nossa como categoria também de quebrar isso e de se aproximar mais das pessoas. Assim, eu acho que a psicologia só está distante também porque os psicólogos escolheram estar assim também. A Drica fez uma pergunta aqui para nós. Além das clínicas de atendimento individual, quais são as demais áreas que uma psicóloga pode atuar além da escolar e hospitalar? Precisamos abrir o leque de oportunidades a partir de extensões. Você chegou a falar da questão de empresas, né? Mas como é que seria? Seria só ligado ao RH, como a gente tem essa visão? Ou a gente ainda tem mais oportunidades ainda? Olha, em empresa, geralmente os psicólogos estão ligados a RH e dependendo do tamanho da empresa, assim, tem departamentos dentro da RH. Então, tipo, tem departamento de treinamento, né? O psicólogo trabalha muito na parte de seleção de pessoal, de recrutamento, que é encontrar pessoas para uma vaga, desde também da formação dos profissionais. Cada empresa tem um jeito de trabalhar, uma cultura de trabalho, então o psicólogo também pode auxiliar nesse planejamento de formação dos profissionais dentro da empresa, como também conhecimentos da psicologia que sejam úteis para o dia a dia do trabalho, né? Então, habilidade de comunicação, de liderança, o psicólogo pode fazer um planejamento comportamental, assim, de treinamento das pessoas que estão trabalhando naquela empresa, que seja bom para a empresa e para os funcionários, assim, ele trabalha nesse intermédio da empresa e funcionários. Então, a gente meio que teria o atendimento individual, o escolar, o hospitalar e o empresarial? Seriam mais ou menos esses os leques que a gente teria? E aí dentro a gente pode abrir, óbvio, para várias oportunidades dentro disso. Sim, sim. E mesmo dentro dessas áreas tem várias sim, ramificações, né? A escolar, inclusive, se fala, na verdade, de educacional, né? Que não precisa só estar em escolas, né? Mas todo espaço de educação. Então, em universidades, em creches e outros espaços que tenham ensino e aprendizagem. Entendi. A Má, tem mais alguma, Má? Tem algumas aqui ainda. Vai lá. Qual você acha que é a diferença, assim, da Unesp que você estudou para as outras faculdades, mesmo no seu curso? Bom,
eu vou falar dos que, assim, que eu conheço um pouco, né? Porque tenho colegas, inclusive, estudaram junto lá, que a Pri também conhece, na USCar, que é São Carlos, tem aqui na USP de Ribeirão e também tem, aí, assim, o que eu conheço um pouco é o Unesp de Assis, porque tive colegas que foram transferidos para Bauru. E os cursos, assim, como eu falei, a Unesp Assis e a Unesp Bauru são bem ligadas a humanas, só que a Unesp Bauru, apesar de ter, por exemplo, a psicanálise, que é de Freud e tudo mais, ainda é muito da área comportamental, que é a área que, inclusive, eu trabalho, assim, que é uma visão diferente de comportamento, assim, que, inclusive, tem uns vídeos explicando sobre isso, mas acho que se entrar aqui vai fugir um pouco do tema. Mas aí vocês podem acompanhar lá no Psicóloga Érica Soares. Se inscreva. E aí, na USP de Ribeirão, eu sei, acho que por conta do curso de medicina que tem aqui, tem bastante curso da área de biológicas, tem um pouco mais essa área da psicologia interface com a biologia, né? E o que não tem muito na Unesp de Bauru. A gente tem as disciplinas obrigatórias, mas assim, ainda é bem focado em humanas. E a USP de São Paulo, que também tem bastante humanas não, biológicas também, que eu acho que por conta da faculdade de medicina também. A Verusca também ressaltou que tinha, é porque, pelo que eu percebi, não sei se está com um delayzinho, né? Tem também a psicologia do esporte, né? Que normalmente, às vezes, as pessoas ficam, né? Eu tenho muitos alunos que às vezes falam, professora, eu gosto de escrever, mas eu também gosto de futebol, o que eu faço? Eu falo, tem o jornalismo de esporte. Então, também tem a questão da psicologia do esporte. Você não precisa ficar restrito a um campo só, você pode somar, né? Isso, eu me esqueci de falar, é verdade, da psicologia do esporte, que ela ainda é uma área nova, assim, apesar de já ter bastante estudo, assim, mas acho que de inserção da psicologia a gente vê ainda só mais nos times grandes, assim, realmente em alto rendimento, né? Apesar de se tem, falando da psicologia do esporte, mesmo do esporte que não seja profissional, mas que é porque a gente vê que o desempenho dos atletas tem muito também da condição psicológica e mental deles durante os treinamentos, durante os jogos, enfim. Então, o psicólogo está nesse trabalho junto com, por exemplo, com um treinador físico, é onde se insere. A psicologia do esporte não é uma disciplina que se tem muito nas universidades ainda. Tem a psicologia jurídica também, que eu esqueci de falar, que é que eu acho que foi influenciada pela minha leitura da pergunta, né? Que direcionava para alguns. Eu acho que até pelo currículo lá, né? Não, a gente tem bem dessas áreas, assim, mas tem a jurídica que trabalha, por exemplo, tem bastante escola na área da infância e da família, né? Com processo de adoção, de guarda, enfim. Bastante psicólogo nessa área, na área forense também, né? De crimes, enfim. Então, tem essas outras áreas, mas, assim, as que eu falei ainda são, acho que, as mais tradicionais e com mais vagas, assim, para psicólogo ocupar. Se a gente pensar no mercado de trabalho, né, depois, né, na facilidade, infelizmente, a gente tem algumas áreas que as pessoas ainda têm uma certa, né, restrição e tal. Eu mesma só ouvi falar, assim, amplamente, mais abertamente sobre psicologia e esporte, apesar de que tudo que envolve o humano deveria envolver também a psicologia. Mas, principalmente a do esporte, são especializações, como a Verusca está apontando ali. Eu ouvi mais na época que o Brasil perdeu o 7-1, né? Que as pessoas perceberam como talento os rapazes têm, né? Eles jogam em times enormes. Mas a questão do psicológico, da fragilidade, como isso abalou e prejudicou e levou a um resultado. Mas vamos ver aí as perguntas da Má, que ela falou que tem muitas. Tem muitas aqui, senhora. Os alunos estavam empolgados, estavam loucos. Perguntaram quando eu sei que eu encontrei um psicólogo ideal, assim, indicado para mim. Isso é uma ótima pergunta, inclusive. Assim, eu acho que é um psicólogo ético, assim, e aí eu vou dizer algumas coisas sobre a ética da psicologia, né? Um psicólogo, ele não promete curas, ele não promete
assim, ele não faz uma propaganda do tipo, venha comigo que você vai curar da depressão em 3 dias. Se um psicólogo falar isso, primeiro de tudo, denuncia para um CRP, porque ele para o Conselho de Psicologia, porque ele não poderia estar fazendo isso. E não vá nele, obviamente, porque não é um psicólogo que está prezando pela ética, né, da profissão. Eu acho que um psicólogo também que está, assim, está sempre buscando se atualizar, né, então participa de congresso científico, ou de cursos, assim, não necessariamente sempre está fazendo especializações, até porque demandam um curso, mas assim, de palestras, está indo em cursos. Então, se você tiver condições de perguntar, quando foi os cursos que você fez, ou tem uma plataforma, não sei se vocês conhecem, plataforma Lattes, ver se tem esse currículo Lattes, que tá, o currículo, ele coloca lá tudo que ele já participou em evento científico, ver se está atualizado. É um psicólogo que, assim, está comprometido com a prática, né? Acho que é o primeiro ponto. E o segundo realmente tem coisas que são de identificação da relação terapêutica mesmo, que aí é algo mais subjetivo de você se identificar com aquele profissional, do jeito que ele trabalha, fazer sentido para você, e que não necessariamente está ligado a competência dele, mas acho que de bater o santo, como fala assim, de bater o santo do seu psicólogo. E é muito importante isso numa terapia, né? Então, a pessoa que queria um caminho, ela não encontrou. A pessoa que queria que você falasse assim, faça tal coisa. Não, é a questão da vivência, né? Sim. Porque nós somos seres humanos e vamos trocando experiências. Às vezes, vamos supor, porque é você que está aqui, mas às vezes, é que eu não posso porque somos próximas. Mas se eu te procurar hoje, talvez não role, mas daqui a 5 anos, talvez role. Porque eu tive vivências diferentes e você vivências diferentes. É óbvio que, fugindo da questão da ética que você posicionou no começo, o restante depende das nossas experiências mesmo e trocas delas. Sim, né? sim. E aí? É por isso que, assim, às vezes, a primeira sessão é muito importante, porque é tanto para o psicólogo te conhecer, como para você também conhecer o psicólogo e ver se quer continuar no processo ou não. E aí você pode parar também o momento que você quiser e falar, eu vou procurar outro profissional, porque se for um psicólogo, assim, ético, assim, que entende, né, que isso faz parte do processo, ele vai descompreender, obviamente. Assim. Amá, tem mais alguma pergunta? Tenho mais 2 perguntas. Então vamos lá, que já temos aí mais de meia hora. A primeira é, por que você acha que a depressão é uma doença cada vez mais comum na nossa sociedade? Olha, são muitas hipóteses, assim, né? Eu acho que começa pelo individualismo, assim, né? Que cada vez a gente tem se fechado mais em nós mesmos ou em grupos pequenos, assim, e isso impede. Nós somos seres sociais, os seres humanos são seres sociais, e quando a gente tem uma cultura assim muito individualista, isso nos adoece. Então, assim, isso é um ponto. Eu acho que essa questão da imediaticidade que a gente tem vivido, né, de que tudo tem que ser para ontem, também é algo que adoece, porque a gente tem coisas que não são rápidas, tem coisas que levam tempo. Então, quando a gente não tem aquilo rápido, de imediato, isso gera uma frustração, ainda mais se a gente está sempre com esse peso de que as coisas têm que acontecer rápido. E acho que o fato da nossa cultura de pressão de sempre estar sempre bem e melhor, essa positividade, assim, que eu falo que é uma positividade tóxica, né? Que você tem que estar sempre tudo bem, tá tudo certo. E isso não existe, ninguém vive assim. E acho que essa pressão que tem, principalmente no começo da quarentena, tava assim, muito nessa vibe de tudo é gratidão e tudo mais. E isso tem dias bons, tem dias que você tá super feliz, tem dias que não vai estar e tá tudo bem também. Acho que é se respeitar. Assim, o problema é quando a parte triste começa a tomar muito tempo. Aí sim é um sinal de que talvez não esteja tão saudável assim e precisa buscar ajuda, mas entender que vai ter dias tristes e se respeitar nisso, né? Acho que isso contribui para não só a depressão, mas a ansiedade, que também tem sido uma forma de adoecimento bastante constante atualmente.
e tudo isso crescendo principalmente devido a esse sufocamento, né, que a gente tem, do fazer, 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 fazer. A Daniela até perguntou como que eu posso ajudar uma pessoa a sair da depressão. Isso é compartilha a pergunta da Dani, porque muitas vezes eu vejo os alunos assim, e aí eu não sei o que eu faço, que eu tenho a impressão, às vezes, que se eu perguntar, eu vou pressionar. Porque não sou eu que estou perguntando, né? Tem várias outras pessoas perguntando. Mas se eu não perguntar, esse aluno ou esse amigo também vai se sentir sozinho. Então, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Acho que no primeiro momento é acolher, assim, tipo, e aí eu digo pode se perguntar e assim, falar, você quer falar sobre isso, né? Entender, tipo, realmente dar um espaço tanto para a pessoa falar ou dizer, nesse momento ainda não quero falar. E ajudar a pessoa, às vezes, procurar ajuda, né? Principalmente na depressão, às vezes a pessoa não tem mesmo motivação para conseguir ir sozinha buscar ajuda e buscar um psiquiatra, um psicólogo. Então, sei lá, ajudar a pessoa a ligar, ajudar a pessoa a fazer as tarefas da casa, né? Por exemplo, fazer, sei lá, limpar a casa ou ajudar a fazer, no caso, assim, as lições e tudo mais. Que isso vai trazendo uma sensação de pertencimento, de cuidado, de carinho, que é muito importante para uma pessoa que está num quadro depressivo, assim, enquanto colega, enquanto amigos dessa pessoa, essa é uma forma de ajudar. Olha, parece que, felizmente, entramos numa questão que os jovens estavam querendo. O Felipe perguntou: as redes sociais e o capitalismo contribuem para o crescimento da depressão na população? Com certeza, com certeza. As redes sociais são um recorte, né? Assim, elas. E a gente começa a se comparar com um recorte de alguém. Então, assim, é isso que é o grande problema, assim, das redes sociais, porque a vida é perfeita no Instagram, a vida é sempre feliz no Instagram, e acho que é isso que adoece, porque se passa essa imagem de que tá tudo bem o tempo todo e que se você não tá, o problema tá em você, que tá ali vendo aquilo ali. Então, e o capitalismo no sentido de produtividade a todo momento, né? E até o que a gente estava falando no começo, de entender, por exemplo, momentos de lazer, momentos livres, como uma perda de tempo, ou que você está ficando para trás. E acho que crescente também, né, da questão dos coaches, assim, de empreendedorismo, de que tem que, enquanto eles dormem, você trabalha, tipo, sempre essa questão de colocar um momento de descanso como perda de tempo ou como você está ficando atrasado. E isso, a longo prazo, assim, tem efeitos terríveis e a gente vê hoje refletindo em muitas pessoas adoecidas mentalmente e cada vez mais jovens, né? Estão adoecendo com depressão, ansiedade e tudo mais. Acho que a questão que o Borges perguntou sobre redes sociais e capitalismo está muito atrelada à questão de a gente querer comprar o que vendem, né? Tipo, porque você vê a imagem da pessoa, do influencer perfeita na rede social e você fala, também se eu tivesse, sei lá, a roupa que ela tem, talvez a minha vida também fosse perfeita. E aí a gente acaba se afundando, né, nessa questão. A Daniela também posicionou a questão de chamar para sair, tomar sol, se ajuda, né? E eu acho que ajuda. É que você posicionou uma coisa até antes, né? Tem muitas pessoas que quando estão em depressão não conseguem nem se levantar, né? Então, acho que tem que as atividades que faz sentido para a pessoa, assim, o que dá sentido para a pessoa que está em depressão e respeitar os momentos que também às vezes ela não está tão legal, obviamente não deixar ela sempre assim, mas entender que às vezes, principalmente quando está num estado grave, como esse de que às vezes a pessoa quer ficar muito tempo deitada, e por isso que tem às vezes a necessidade de uma medicação e tudo mais, de entender que às vezes não é por não querer, é porque realmente não está conseguindo e precisa às vezes alguém só de ficar ali do lado dela e falar, tudo bem, tô aqui, de qualquer forma, assim. E entender também seus limites, assim, entender que às vezes você não vai estar tão legal para apoiar alguém e isso tá tudo bem, você também entender assim, até que ponto você consegue ajudar e até que ponto não. Eu recebi uma pergunta aqui também, no particular, o jovem está misterioso. Como lidar com alguém que está com depressão e tem picos de sentimentos parecido com a bipolaridade? Acho que você falou um pouquinho, mas a gente pode falar mais um pouquinho direcionado para isso.
É bem difícil, assim, com a bipolaridade, porque, por essa mudança de humor, né? E, assim, a gente, às vezes, ter dificuldade de entender como tá aquele dia da pessoa, né? Eu acho que é observar, acho que e buscar ajuda também, talvez, às vezes vai se ter uma pessoa assim tão próxima, às vezes vai ter uma necessidade de fazer uma psicoterapia também, porque não é algo fácil de se lidar, assim, ainda mais se é uma pessoa significativa. E tá sempre observando, assim, e perguntando para a pessoa, tipo, o que eu faço quando você tá assim, quando a pessoa tá no estado não alterado, né, da bipolaridade, o que eu faço, como eu reajo, ou até pro profissional que tá acompanhando, perguntar como agir nesse momento, assim, porque cada caso é um caso. Então, aqui para responder para a pessoa, seria uma coisa de nós irmos sentindo o terreno e também junto ao profissional, né? A gente pode procurar o psicólogo, o psiquiatra que está acompanhando esse nosso amigo, esse nosso parente. Sim, perguntar, principalmente se é um parente, assim, né? Geralmente tem essa liberdade maior. Lógico que ele não vai contar o caso inteiro para você, que ele trata lá, mas que vai te dar orientações de como agir, do que fazer, do que não fazer e tudo mais. Então, meninos, a Mayara vai fazer a última, né, Má, que você tem aí dos seus colegas. Então, me mandem aqui, ou no particular, quem for mais tímido, ou me mande aqui pelo chat, mesmo que não seja aluno do nosso colégio, enfim, a ideia é democratizar mesmo o conhecimento. Mandem aí para que a gente possa encerrar em breve. Vai aí, Má. A última pergunta é: que dicas você pode dar para a gente conseguir lidar com os conflitos que a gente está passando, né, nessa parte da pandemia, de ter que ficar em casa, de tudo isso, assim? Acho que o primeiro é controlar o acesso às informações em relação à pandemia, assim, porque se a gente ficar o dia inteiro, a gente consegue ver alguma coisa, algum número da pandemia, alguma coisa que está acontecendo, alguém que não está cumprindo isolamento, e ter esse amontoado de informações o tempo todo, isso é ruim para a nossa saúde mental, isso não é legal. É lógico que, principalmente enquanto vestibulandos, vocês também têm que estar assim, atentos às notícias. Eu sei que tem que estar olhando o jornal, mas escolha um meio que você vai acessar, assim, por exemplo, uma vez ao dia, olhar as notícias, e depois vai acessar outros conteúdos, outras notícias, para que não fique muita informação de uma forma negativa, né? Tentar manter uma rotina. Eu sei que durante a quarentena é bem difícil, mas assim, em tentar, né? Sei lá, tem gente que às vezes usa um planejamento físico, né? Que se ajuda a organizar melhor, ou planejamento no celular, tentar manter uma rotina, porque assim, quando a gente faz as atividades é quando a gente tem acesso ao que traz de bom delas, né? Então, atividade física, atividade de lazer, atividade de estudo, assim, de conseguir fazer uma tarefa, traz uma sensação de prazer. Tipo, nossa, mesmo que não seja uma tarefa tão legal, mas você fez, então tem esse prazer de ter terminado. Então, tentar manter essa rotina é importante, porque não esperar a vontade vir, porque às vezes ela não vai vir, assim. Tentar, assim, esforçar um pouquinho por dia. Às vezes, num dia você planejou fazer 3 atividades, fez uma, tudo bem, remaneja aquelas outras 2 nos outros dias, assim, e sentindo o que o seu corpo tá falando, né? Tipo, tô precisando descansar agora, descansa um pouco, depois você toma. Então, é isso. Acho que é só... E não se sente... mandaram mais uma pergunta aqui. Misteriosa. Fala aí, Má. A pergunta é: como funciona o sigilo do Código de Ética dos Psicólogos? O sigilo, ele é assim, é fundamental para qualquer trabalho da psicologia, assim, independente da área, né? E quando a gente compartilha alguma coisa que foi falado dentro da sessão, por exemplo, crianças e adolescentes, quando a gente atende no consultório, o contrato, por exemplo, é com os responsáveis daquela criança e daquele adolescente por serem menores de idade. Só que, assim, o que é falado ali dentro, fica ali dentro. O que se passa para os pais é sempre com o consentimento da criança e do adolescente, e o que é interessante para os pais saberem, assim, o que é importante que os pais saibam, porque
a gente entende, né, que não adianta nada o psicólogo fazer 1000 coisas dentro da terapia e a situação familiar também não mudar e não estiver engajada no processo, que a psicóloga vê a criança e adolescente uma vez na semana. Então, não vai fazer milagre, assim, sem a participação da família. Então, o sigilo ele é fundamental, ele pode ser quebrado em situações, por exemplo, do ECA, né, que a gente tem, assim, de violação de direitos de crianças, de adolescentes, e violação também de pessoas que são em vulnerabilidade, né, pessoas com deficiência ou idosos com alguma doença degenerativa. Em questões, por exemplo, de hospital, que onde eu trabalho, a gente coloca, quando você vai atender, a gente coloca no prontuário de todos os profissionais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca lá. É realmente o que é essencial para os outros profissionais do caso. Mas o sigilo ele é fundamental, e sem sigilo a gente não faz um trabalho de qualidade, porque é justamente um espaço para que a pessoa se exponha e exponha de sua intimidade. E isso é garantido pelo sigilo, assim. Recebi uma pergunta aqui no particular também. Depois eu faço aqui a do Lucas, tá, Lucas? Só um minutinho. Ela queria saber, a pessoa, se é fácil lidar com alguns casos. Se você já teve algum que mexeu, e se sim, como prosseguir sem pegar os problemas da pessoa para nós. Eu acho que a pergunta deixa eu reler. É porque eu tentei tirar o ela, né? Tentei trocar por você. Rolou um ruído aqui de redação. Mas é assim, do tipo, se algum caso mexeu muito com você, a ponto de você meio que trazer esses problemas para você, e se tem como você fugir disso, se tem como você se blindar um pouco disso. O famoso não pegar o caso para si. Isso. Que a gente faz quando a gente ouve amigo, né? Mas no caso a gente ouve alguns amigos, ela ouve uma galerinha a mais. Assim, acho que respondendo a primeira pergunta, assim, se eu já peguei algum caso que mexeu muito comigo, já, assim, acho que no meu primeiro caso no hospital era um rapaz com síndrome de Down, eu tenho um irmão com síndrome de Down, então, assim, a situação era muito parecida com algumas coisas, alguns medos, assim, que eu tenho em relação à saúde do meu irmão. Então, assim, eu lembro, e foi um dos primeiros casos que eu acompanhei no estágio, no hospital, ainda, assim, muito perdida enquanto estagiária. Então, acho que por isso foi muito importante, no meu caso ali, a supervisora, que é a supervisora de estágio, me acolheu bastante, me orientou, e foi isso que foi importante, assim, para mim naquele momento. Mas, assim, vai ter casos que vai te tocar, e isso é meio que inevitável, assim, porque tem coisas que se assemelham, ou até coisas muito diferentes, mas te tocam, e aí por isso que a gente fala que o psicólogo precisa fazer terapia também. Eu faço terapia, sou psicóloga, faço a minha terapia, e aí lido com as coisas que talvez sejam difíceis para mim em algum caso na minha terapia ou em supervisão também, porque depois que a gente se forma, a gente também faz supervisão, assim, com profissionais que trabalham já há mais tempo, e entender também seus limites. Tem casos, por exemplo, que tem profissionais que dizem, não atendo determinadas questões, assim, por exemplo, em questões de estupradores ou de pedófilos, tem gente que são temas, assim, bem complicados de atender, e tem, às vezes, que vão fazer terapia, mesmo que seja por ordem judicial e tudo mais, e que tem psicólogos que escolhem não atuar, assim, e entender essas limitações também enquanto profissional, acho que é importante, mas não se tocar é meio difícil, assim, porque é justamente a essência do trabalho, assim, de você não, lógico que você não vai colocar de você ali, mas você é um ser humano atendendo outro ser humano, então vão ter queixas que vão se assemelhar, assim. Acho que o que difere talvez da relação pessoal é que você, num primeiro momento, não tem um vínculo afetivo com a pessoa, então é isso que eu acho que ajuda no tentar no distanciamento, assim, para você também não pegar tudo para você. Entendi. O Lucas perguntou aqui, aproveitando o gancho que já estamos, né, com é porque sou eu. Os alunos, na época da Érica, os alunos me chamavam de Mafalda, porque eu tinha os cabelinhos cacheados, que agora estão voltando com a transição capilar. Os meus alunos no novo colégio me chamam de Tristeza.
Por causa do Divertidamente. Aí os Ela é menorzinhos até falam. igualzinha. Os menorzinhos até falam, ai, Pro, você é igual a Tristeza, mas você é feliz. Então aí. Eu já fiz montagens dela com a É tristeza. verdade, é verdade. E aí o Lucas perguntando, aproveitando o gancho que já estamos com a tristeza do Divertidamente, até que ponto esse e outros filmes podem ajudar na criação da inteligência emocional de uma criança? Porque, assim, eu acho que Divertidamente está longe é um filme pesadíssimo, para mim. Aí eu fico pensando para criança. Você acha que talvez por ser um desenho entre de uma forma mais lúdica, entre de uma forma mais, sei lá, menos tão agressiva quanto entra pra gente? Eu acho que a criança talvez assim compreenda algumas partes daquilo ali. Acho que por isso que pra gente é tão às vezes difícil, que a gente entende toda a mensagem, a metáfora que talvez para a criança não esteja tão clara assim. Mas eu acho que esses filmes que têm essa mensagem assim são muito importantes para as crianças, e até para entender assim que tem quais as emoções, assim, que faz muito parte do autoconhecimento, né? Hoje a gente vê muitos adultos que há anos atrás foram crianças que não tiveram essa oportunidade de nomear sentimentos. Então, assim, você vê adultos não conseguindo distinguir, assim, entre tristeza, alegria, felicidade, raiva, frustração. E isso faz parte de uma educação, assim, do que a gente foi exposto, né? Por muito tempo, e a gente foi meio que proibida de sentir assim, sentimentos que são tidos como negativos, né? Raiva, tristeza. Então, assim, você tem que suprimir isso aí e lidar sozinho, né? Então, assim, ter esses filmes acho que são importante para ser isso mais compartilhado, né? Discutido dentro de casa, da família, e esse elemento lúdico, assim, de desenho e tudo mais, acho que traz um pouco de leveza para aquilo, apesar de também ser bem difícil. Eu não lembro o nome do filme também, mas Cidade dos Mortos, que é um desenho também. Que É o mexicano? Isso, esse. Eu choro toda É uma vez. festa. Aí, como é que é, Mayara? Viva a vida é uma festa. Aí, passou esses dias na Globo, eu falei pros meninos que eu tinha chorado horrores. No outro E dia as ela teve crianças... aula com a minha sala e ela falou, gente, eu chorei, gente. Chorei. E eles sabem que esse coração caprica não chora fácil. Aí eles falaram, vixe, ele toca, né? Ele toca em coisas pra gente que você fala, oh, meu Deus. Eu vou terminar. É um filme Pode muito legal, falar. inclusive, por conta do luto, né? Que às vezes a gente tira as Uhum. crianças desse momento do luto, né? Coloca a criança que não vai no velório, criança que não sabe que o familiar morreu. E acho que ter um filme assim, para criança com essa temática, abre espaço para começar a conversar isso dentro das famílias. Assim. Então, eu acho muito importante. Sim. Ai, que lindo. Eu só sofro quando assisto esse filme. Eu nunca tinha parado para pensar na importância que ele tem. Vou terminar com a pergunta do Narita, porque a gente já tem 52 minutos dessa conversa delícia. Aí depois, meninas, eu vou deixar no bate-papo a página da Érica. E aí, se vocês forem bem fofos, ela pode, quem sabe, querer ir lá responder mais algumas perguntas. Quem sabe? Joguei no ar. Então, Narita perguntou: tem experiências que podem gerar diferentes consequências. O bullying, por exemplo, pode gerar traumas ou aprendizado para aqueles que sofrem. Qual a diferença entre esses dois? Olha, Tipo, o fato. Pode falar, se de você virar uma entendeu. coisa ou outra, né? Eu acho que de virar Isso, trauma ou de ser algo de aprendizado. Acho que vai isso. muito de como tem questões, obviamente, individuais, mas assim, não digo que tem a ver com a história de vida da pessoa, né? Assim, o quanto ela aprendeu a lidar com situações difíceis. Tem também o apoio que ela recebe, tipo, da família, ou mesmo da escola, ou de outros colegas, assim, como isso é lidado no meio escolar, por exemplo, e aí tem bastante a questão da participação dos professores, diretores, coordenadores, assim, como que a escola lida, e acho que como isso também é significado para a pessoa, assim, de uma maneira geral, se o bullying é em alguma relação de algo que ela já tem incômodo, assim, talvez bem mais difícil do que se é algo que é colocado, mas assim, vai muito da vivência particular, assim, de cada um, do momento que isso acontece, o que está acontecendo na vida da pessoa quando esses ataques começam. Então,
São vários fatores que vão determinando. Nunca em psicologia vocês vão ouvir alguém falar assim, é isso, então é aquilo. Porque eu sei que as respostas são longas, mas é que saúde mental é bem complexa e como as pessoas lidam com as coisas realmente é bem diverso. Assim. Entendi. Érica, eu adorei a nossa conversa, achei que os jovens aproveitaram bastante, a gente trouxe vários assuntos à tona. Me parece que eles têm mais perguntas sobre coisas que estão por aí, que giram em torno do assunto psicologia, do que de fato a faculdade. Mas espero que a gente tenha inspirado eles a fazerem o curso, aqueles que estavam em dúvida, não estarem tão mais em dúvida, aqueles que estavam com segunda opção, agora quem sabe vira a primeira, e aqueles que às vezes, assim, do tipo, a Unesp é no interior, a Unesp é uma linda, a Unesp é uma maravilhosa, Sim. Não é? A Unesp é uma mãe, então a gente não se sintam desmotivados do tipo, é impossível passar direto do terceiro. A Érica passou, eu passei, é que passei faz muitos anos, mas passamos, não é mesmo? Então, acho que não é impossível, não. Não podemos levar essa carga negativa, né? Porque aí vai ajudar mesmo. Belezinha, meninos? Foi ótimo estar com vocês. O pessoal aqui gostou, o pessoal lançou um monte de coraçõezinhos para Adorei tentar. também, muito bom. Espero que o resto do pessoal tenha gostado também, que eu tenha feito perguntas legais que as pessoas mandam. Só posso fazer um comentário, assim? Claro. Da psicologia, assim, ela também às vezes trabalha com orientação profissional. E eu queria contar, assim, que a psicologia não foi a minha primeira opção. Eu decidi que ia fazer psicologia no terceiro colegial. Antes, eu jurava que ia fazer alguma coisa relacionada a exatas, assim, que eu gostava. Eita, mudou um cadinho. E o que me fez mudar, na verdade, foi pesquisar o trabalho, assim, o que faz no dia a dia de uma pessoa que trabalha. Na época eu falava que ia fazer engenharia civil, nada a ver. E aí eu olhei, assim, eu vi vários relatos de profissionais falando o que eles fazem no dia a dia e eu odiei o que eles faziam, assim. Aí eu fui desesperada fazer orientação profissional lá na escola, inclusive. Uhum. E aí vi que eu queria trabalhar com pessoas. Aí uma das opções foi a psicologia, que foi que eu escolhi. Então... Aí, olha, a Érica dando dicas ainda. Aí, se vocês não souberem, vocês podem procurá-la. Depois eu vou deixar aqui a página dela. Não sei se a Érica faz esse trabalho específico, mas ela deve ter pelo menos contatos aí para passar para vocês. Com certeza. Beleza, meninos? Então, sexta-feira a gente tem arquitetura. Só não sei se vai ser aqui pelo Face ou se vai ser pelo YouTube. Vamos ver o que vai dar certo. Beijinhos. Deixa eu ver se pelo convite, gente. Imagina, a gente que agradece. Deixa eu ver só como é que a gente encerra.